Nós vamos passar um tempo, nós não vamos ter uma série, um tema específico, então nós queremos trabalhar com a igreja algumas coisas que nós julgamos, e claro, sob orientação do Senhor, que nós julgamos importantes. Eu quero então convidar você a abrir a palavra do Senhor num livro que talvez não é muito pregado, mas é um livro importantíssimo da Escritura, com muitas lições, que é o livro de 2 Crônicas. Quero convidar você a abrir lá no capítulo 33, nós vamos falar um pouco nessa manhã sobre o pior homem que já existiu. Isso, claro, se tratando da revelação, porque se eu falar do pior homem, você vai lembrar logo de Adolf Hitler. Claro, ele difícil de encontrar alguém tão perverso quanto ele. Talvez Lenin, Stalin, os ditadores chineses tenham matado mais do que Hitler, mas o nível de perversidade de Hitler realmente era, por ele tinha matado toda a humanidade, com exceção daquele que ele considerava como pessoas perfeitas. O livro de 2 Crônicas, capítulo 33, nos conta a história de um homem que é considerado de toda a Escritura como pior. Talvez em termos de fama de ser uma pessoa ruim, ele só vai perder para Judas Iscariotes, que traiu o Senhor. Mas é inegável que esse homem foi um grande exemplo, modelo e padrão de impiedade. De tudo aquilo que nós desprezamos, de tudo aquilo que nós odiamos, de tudo aquilo que nós reprovamos. É o tipo, o arquétipo da pessoa que você se questionaria. Existe salvação para um homem como esse? Uma pessoa como essa pode ser transformada? Pode ser alcançada por Deus? Por isso, o livro de 2 Crônicas, capítulo 33, versos 1 a 7, começa a nos contar um pouco a história de um homem que é considerado o homem mais ímpio de toda a Escritura, chamado Manassés. Diz assim a palavra do Senhor: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado, levantou altares aos Baalins, fez postes da deusa Azerá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor. Ele queimou os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias e tratava com médiuns e feiticeiros. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, a respeito da qual Deus tinha dito a Davi, a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não removerei mais o pé de Israel da terra que eu destinei aos seus pais, desde que eles tenham o cuidado de fazer tudo o que lhes tenho mandado, conforme toda a lei, os estatutos e os juízos dado por meio de Moisés. Manassés de tal modo levou o povo de Judá e os seus moradores de Jerusalém a andarem errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram os ouvidos. Por isso o Senhor trouxe sobre eles os comandantes dos exércitos do rei da Síria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram para a Babilônia.
Ele, angustiado, suplicou ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. Orou ao Senhor, e o Senhor se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disto, Manassés construiu a muralha de fora da cidade de Davi, a oeste de Guion, no vale, e a entrada do portão dos peixes, abrangendo Ofel, e fez uma muralha bem alta. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, bem como todos os altares que havia construído no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ação de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Porém, o povo ainda sacrificava nos lugares altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Deus, que tu, ó Pai, nessa manhã fale conosco sobre mudança, sobre transformação, com base naquele homem que perante os olhos humanos não tinha mais salvação. Renove em nós a esperança ao olhar para uma figura como Manassés. Renove em nós, ó Deus, esse espírito de acreditar que na impossibilidade o Senhor trabalha fazendo aquilo que consideramos impossível. Que tu age de maneira sobrenatural, milagrosa, nas nossas famílias, na vida daquelas pessoas que conhecemos, e talvez algumas pelas quais nós hoje nutramos um profundo desprezo. Nos ajuda a crer nesse Deus que faz um milagre na vida de um homem como Manassés. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gosto muito da história desse homem chamado Manassés. E é uma história muito bonita, que é uma história sobre perdão. Quem não gosta de história de perdão? Quando as coisas parecem que vão dar errado, vai tudo caminhar para o pior desfecho, mas no meio do caminho, algo acontece, aquilo que tinha para dar errado, então dá certo. Eu gosto de falar da história de um homem como Manassés, porque talvez eu me identifique mais com Manassés. Porque Manassés, ele não é aquele homem santo, perfeito, que por alguma ocasião do destino ou de alguma fraqueza, ele cometa algum deslize, como foi com Davi, como foi com Salomão no fim da sua vida. Manassés é uma pessoa que é ruim desde o começo, é perversa, ele é mau. Não é a história de alguém que sofreu influências negativas, então se tornou quem ele era. Assim, queridos, quando eu olho para uma pessoa como Manassés, descrita no capítulo 33 de 2 Crônicas, me vem a esperança de que para mim existe solução. Eu gostaria de falar um pouco sobre Manassés, mas antes eu queria voltar um pouco no passado e falar sobre a sua família. Porque olhando para a família de Manassés, nós podemos perceber ou tentar perceber que encontraremos a razão pela qual Manassés ser quem Manassés era. Vamos olhar para o pai e para a mãe de Manassés e descobrir então por que Manassés era daquele jeito. Assim como nós fazemos com os nossos filhos e assim como os filhos fazem com a gente. Tentar entender a nossa história a partir das nossas relações com os antepassados. Então vamos seguir para 2 Crônicas, capítulo 28, onde nós vamos falar do avô de Manassés. O avô de Manassés era um homem chamado Acais, que é outro rei conhecido. Acais ele começa a reinar quando tinha 20 anos, e ele fica no poder durante 16 anos. Acais era um rei
com uma moralidade, com uma espiritualidade segundo a espiritualidade de Manassés. Ele era um rei idólatra que levou a nação a uma profunda degradação espiritual. Esse era o Acais, aquele homem que não apenas pecou, aviltou a Deus, desobedeceu à lei, como conduziu toda a nação a pecar. Ele instituiu a idolatria como uma espiritualidade, como uma maneira de se tornar espiritual em Israel. Em determinado momento, com medo de ser atacado pelos exércitos da Assíria, ele recolhe todos os utensílios santos e sagrados do templo e dá para o rei da Assíria, para que ele não fosse invadido, para que o seu reino não fosse tirado. Quando ele está angustiado, deixa eu ver se é possível ler, que eu andei relendo hoje pela manhã esse 2 Crônicas 28, 22, falando sobre Acais. No tempo da sua angústia, tem gente que na angústia aprende a buscar a Deus, não é verdade? No tempo da sua angústia, foi ainda mais infiel ao Senhor, ele mesmo, o rei de Acais. Ofereceu sacrifício aos deuses de Damasco, que o derrotaram, pois pensava, visto que os deuses dos reis da Síria ajudam, eu lhes oferecerei sacrifício para que ajudem a mim também. Porém, eles foram a sua ruína e a de todo Israel. Esse era Acais, esse era o avô de Manassés. Quando estava angustiado, ao invés de se voltar para Deus, de se arrepender, ele se volta para os deuses pagãos, crendo que por meio deles obedeceria então sucesso. É um tolo. Em nenhum momento na história de Acais é narrado qualquer ato de bondade, de justiça que ele tenha praticado. Ele, em nenhum momento, ele se arrepende do que faz ou do que fez. Então Acais morre. Se tem uma coisa boa na impiedade, é que a impiedade morre com o ímpio. Aquele ímpio leva consigo a sua impiedade, vai responder por ela perante Deus. E no lugar de Acais surge um outro rei, o seu filho, cujo nome era Ezequias. Ezequias, a história dele nós encontramos em 2 Crônicas, capítulo 29 ao 32. Ele começa a reinar com 25 anos e ele reinou durante 29 anos em Jerusalém. E Ezequias era um rei que tinha tudo para dar errado. Ele era filho de quem? Filho de Acais. Ele deveria ter aprendido toda essa impiedade com o seu pai, ser pior do que ele, seguir as pisaduras do seu progenitor. Ele era o rei que tinha tudo para dar errado, mas ele era o rei que deu certo. Ezequias, ele foi um instrumento para um dos maiores avivamentos religiosos em Jerusalém. O que Deus ele fez através de Ezequias, você pode ler em 2 Crônicas 29 a 32, é incrível. Eu não sei de onde, claro que eu sei, eu estou sendo retórico. Da onde Ezequias ele tirou toda essa força e vigor espiritual. Alguns dizem que talvez tenha sido fruto da sua mãe, porque inclusive em 2 Crônicas 29 é citado a mãe de Ezequias, e talvez ela tenha sido citado porque ela foi a protetora do coração do seu filho para que ele não imitasse os passos do seu pai. Ezequias ele trouxe reformas religiosas profundas na sociedade. Ele purificou toda a nação da idolatria. E ele então renovou o pacto que a nação tinha com Deus. É lindo essa passagem de 2 Crônicas 29 a 32, como o povo se volta para o Senhor. Ele restituiu o ofício sacerdotal, ele restituiu os sacrifícios, as festas religiosas. E eu fico pensando,
como esse jovem rapaz ele conseguiu manter o seu coração livre das maldades do seu pai. Vamos pensar nas nossas famílias, vamos pensar nas nossas histórias. Ezequias tinha tudo para ser o pior homem possível. O mais pérfido, o mais perverso, o mais idólatra, o mais promíscuo. Mas o coração de Ezequias, ele não apenas foi protegido de toda aquela maldade, mas de alguma maneira ele foi alimentado com espírito positivamente revolucionário, a ponto de restaurar e renovar a verdadeira religião em Jerusalém. Em nenhum momento você vê Ezequias culpando os seus pais pelos desvios da nação. Ele simplesmente resolve fazer aquilo que ele aprendeu, que está na palavra. E Ezequias se torna, com toda certeza, um dos melhores reis em Jerusalém. Mas não, claro, sem dar um vacilo. Ninguém é perfeito. No fim da vida, é muito conhecida essa história lá em 2 Crônicas, capítulo 32. O grande rei Ezequias. Deus, ele age de uma maneira que a gente às vezes tenta encontrar explicação, mas nos é impossível obtê-la. Deus, ele então manda um profeta até a casa de Ezequias, dizendo assim, Ezequias, ele estava doente, e o profeta disse, olha, Ezequias, eu tenho uma palavra para o Senhor, resolve tuas coisas, ajeita a tua casa, bota os boletos em dia, porque você vai morrer. E diz o texto então que Ezequias, ele vira para o lado, e ele então começa a clamar ao Senhor por mais tempo de vida. E aí a gente fica numa situação assim, daquela grande interrogação divina. Porque se nós olharmos na história da salvação, nós vamos perceber que na genealogia de Jesus está o nome de Manassés. Mas Manassés só nasceu porque Ezequias se recusou a aceitar a vontade de Deus. Deus deu anos de vida ao rei Ezequias e duas coisas cruciais aconteceram naquele momento. Primeiro, o nascimento de Manassés, que viria a ser o rei em Jerusalém, o rei de Judá, naquela época. E outra coisa, ele receberia uma comitiva vindo de um reino muito distante, chamado de Babilônia, que seria no futuro a nação que destruiria Jerusalém. Dois grandes erros. Um deles conduziu ao nascimento do Messias. Eu fico me perguntando, mas como, Senhor? Como isso é possível? O Senhor não disse que queria, que estava determinado que Ezequias, ele deveria ajeitar a sua casa, aceitar a sua enfermidade como algo que conduziria à morte, e Ezequias então ele decide fazer uma oração, e dessa oração nasce um rei, e desse rei aqui viria a ser o Messias. Mas se Manassés não tivesse nascido, o Messias viria de onde? Eu não tenho explicação para essas coisas. Não sei por que Deus faz assim, age assim, e na verdade eu não vou tentar em momento algum encontrar os motivos, porque Deus os tem e sabe muito melhor do que eu. Mas o fato é de que nesse período de cura, de restauração de saúde, o rei Ezequias dá à luz, a esposa dele dá à luz a um menino, e esse menino se chama Manassés. Manassés, ele começou a reinar muito novo, ele tinha 12 anos de idade. E Manassés era aquele rei que tinha para dar tudo certo. Ele tinha um bom pai, ele foi fruto de um milagre. Concorda comigo? Manassés era fruto de um milagre. Nós hoje na escola bíblica falamos do fruto do milagre, Samuel. Manassés também foi fruto do milagre, de uma resposta de oração, da manifestação do poder de Deus. Ele tinha tudo para dar certo, o seu pai era bom, seu pai era justo. Manassés então ele começa a reinar com 12 anos, e é o rei que governa por mais tempo em
Jerusalém. Ele governa por 55 anos. Fruto desse milagre, resultado da resposta de oração de Ezequias, ele tinha tudo para ser um dos melhores reis, para seguir aquele caminho que o pai teria pavimentado. Mas Manassés, apesar de ter tudo para dar certo, ele fez tudo errado. Queridos, não são os nossos antepassados que determinam a história da nossa vida. Eu ouço muito em alguns meios evangélicos a tal da maldição hereditária. A maldição hereditária, a doutrina da maldição hereditária é uma maldição, porque não é bíblica. Não existe maldição hereditária. Manassés, ele foi filho de Ezequias, que foi um ótimo rei, e Manassés, ele foi um reformador. Foi um reformador. Só que ele reformou a idolatria, os ídolos. Ele fez tudo o que Deus disse que não deveria fazer. Ele consultava os mortos, ele adorava ídolos e até os seus filhos ele queimou no altar. Manassés, ele colocou um ídolo no templo. E ele não só praticou todo tipo de impiedade, de maldade, como ele estimulou todo Israel, toda a nação de Judá a fazer exatamente a mesma coisa. Mas não sem Deus levantar os seus profetas. Deus levantou para esse tempo muitos profetas, dentre eles um que é considerado o maior de todos os profetas, o grande profeta Isaías, a quem possivelmente Manassés mandou que fosse cerrado ao meio. Esse era o Manassés. A esta altura, então, nós devemos nos questionar. Será que existe perdão para um homem como Manassés? Será que ele pode ser restaurado? Será que ele pode ser renovado? Será que os seus sentimentos ainda podem se voltar para Deus? Será que a sua consciência ainda pode ser tocada? E eis que então acontece algo milagroso na vida de Manassés. Um grande milagre. Uma ação sobrenatural de Deus que seria o evento chave na transformação de Manassés. Algo incrível. A vida de Manassés, sem esse evento, não seria a mesma. Terminaria como sendo o pior rei de Israel. O que aconteceu? O que diz no versículo 11. Por isso, o Senhor trouxe sobre eles o comandante do exército do rei da Síria, que prenderam Manassés com ganchos e amarraram-no com correntes e o levaram para a Babilônia. Nada como um grande cativeiro, uma prisão, uma desgraça, uma miséria para você pensar na tua vida. Queridos, se não fosse por esse cativeiro, por essa desventura, por essa desgraça que aconteceu na vida de Manassés, ele teria permanecido a mesma pessoa. Deus, ele precisou fazer alguma coisa contra Manassés e contra aquele povo, para frear a idolatria, para frear a maldade, a prevaricação, a desobediência. E ele fez isso, queridos, e ai se não fosse aquele sofrimento, aquela dificuldade na vida de Manassés, preso, encarcerado, manietado, sem sua glória, sem seus deuses, sem seus ídolos, sem seus médios, sem seus adivinhos, sem os seus conselheiros mágicos, é ele sozinho, encarcerado, preso, humilhado, passando fome, passando necessidade, enfrentando as grandes misérias e desgraças da vida, que faz então Manassés começar a refletir
acerca do seu comportamento, acerca de tudo aquilo que ele tinha feito. Quando Manassés ele entra em rota de colisão com Deus, vai contra ele, em algum momento ele vai bater numa parede que será impossível transpor. Assim é com todo pecador. Quando nós estamos na desobediência, enfrentando, algum dia nós vamos bater na parede e não será possível transpô-la. E eu digo mais, queridos, para todos nós, que bom que é assim. Que bom que Deus colocou um freio em Manassés. Que bom que Deus colocou um limite. Que bom que Deus lançou sobre Manassés a desgraça do cativeiro e da prisão para que o coração dele fosse salvo. Então nós precisamos, amados, muitas vezes da nossa vida, agradecer a Deus pelos nossos cativeiros, porque são eles que trazem novamente a nossa consciência e o nosso coração para Deus, que nos tiram da loucura e da insanidade do pecado. É aquele bofete, aquele tapa, aquele soco que Deus dá, e a maneira como Ele faz isso é por meio do sofrimento, da provação, da dificuldade, da desgraça, do lamento, da solidão, do isolamento. Nós estamos conscientes, caminhando no pecado, em desobediência, voltamos as costas para Deus, Deus nos pega e dá um tapa na cara. Acorda! E Manassés ouviu isso da prisão. É melhor ouvir isso na prisão ou ir para o inferno. É melhor levar um tapa, um soco de Deus na cara, mas que isso mude a nossa vida. Que isso transforme o nosso coração. Mais cedo ou mais tarde, se Deus nos ama, Ele nos disciplina. Eu, o Senhor, disciplino aquele filho a quem eu muito amo. Porque Deus mandou Manassés para lá, porque Deus amava Manassés. Porque Deus amava aquele povo, e o instrumento da perdição foi o instrumento da conversão daquela nação para Deus novamente. Assim como foi Paulo, a caminho de Damasco, levando consigo cartas para perseguir e prender cristãos, aquele homem, instrumento de destruição, foi para Deus o instrumento da salvação das pessoas. E Deus então, com Paulo, a caminho de Damasco, dá um tapa na cara de Paulo. Acorda, Paulo! E quando vem a dificuldade, o sofrimento, quando a gente descobre que o nosso filho está fazendo isso ou aquilo na escola, está se aproximando de determinados amigos ou tendo determinado comportamento, é Deus sacudindo e dizendo: acorda, meu irmão! Você acha que vale a pena ficar na internet, em casa? Vai para a igreja aprender a palavra. Busca, ora pela tua família, ora pelo teu filho. E a gente às vezes está vendo e participando e fechando os olhos para aquilo que está acontecendo ao nosso redor, com as pessoas, com a família, quando a palavra do Senhor diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sarei a sua terra. Que ele está dizendo: acorda, povo, bota o joelho no chão e ora. E Deus fez assim com esse homem pérfido, desprezível. Eu acredito que quando ele foi preso, saiu de lá com as mãos atadas no camburão da Síria, desaparecer. Teve gente que deu glória a Deus que aquela desgraça foi embora. Glória a Deus, agora nós temos paz. E é lá, queridos, no isolamento do cárcere, do frio, do mofo, no meio do rato, da barata, das fezes espalhadas pelo chão, que Deus ele fala com Manassés. Quem é você, Manassés? Cadê a tua glória? Cadê os teus deuses? Os teus adivinhos? Cadê os teus amigos, teus professores universitários? Cadê os livros de ciência política? Os teus livros de filosofia, onde é que estão agora?
E no cativeiro, então, inicia o grande processo de conversão de Manassés. Nem sempre a conversão genuína acontece na igreja. A conversão de Manassés não aconteceu no templo. A conversão de Manassés aconteceu na cadeia. Versículo 12, ele angustiado suplicou ao Senhor seu Deus e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. Orou ao Senhor e o Senhor se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Como isso daqui é profundamente belo e transformador. Eu fico pensando como um homem como Manassés, o ponto que foi a humilhação do coração daquele homem para se esvaziar, para se sentir humilhado. Para me humilhar não precisa de muita coisa não, mas para humilhar Manassés, o homem é rei. O que é preciso? E ele então, queridos, ora, se humilha. Essa é uma palavra que falta em muitos evangelismos e conversões hoje em dia. Ele se humilha diante do Senhor, ele se quebranta, ele se esvai, ele desaparece na sua pequenez, na sua miséria. E então diz o texto, e Deus se tornou favorável para com ele. Aí a situação mudou. Manassés começa a ter esperança. Mas é uma esperança que interessante, que se concretiza, porque ele volta para Jerusalém. Manassés, ele volta para Jerusalém e agora ele tem uma oportunidade de mostrar de fato o que Deus fez na vida dele. E ele, de fato, ele faz isso. Deus, versículo 13, se torna favorável a ele e o faz retornar a Jerusalém. Como isso é surpreendente! E uma grande oportunidade para o próprio Manassés agora desfazer tudo o que ele tinha feito. Não é aquela conversão do tipo que você muda, mas muda só por dentro. Ele fez questão de colocar agora tudo no lugar. Então, depois disso, Manassés construiu a muralha e começou a reconstruir a cidade. Tudo que estava destruído, derribado. Ele fez uma muralha bem alta, pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá, tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e ídolo, bem como os altares em que havia construído no monte da casa do Senhor em Jerusalém, lançou para fora da cidade, restaurou o altar do Senhor, sacrificou ofertas que de fato poderiam ser sacrificadas, e ele então disse para todo Judá: sirvam ao Senhor. Agora, naquele momento, ninguém tem mais autoridade para falar sobre servir ao Senhor do que Manassés. Quem é esse homem? E como ele foi transformado pelo poder de Deus? Aquele homem saiu de Jerusalém para o cativeiro no meio de uma profunda crise espiritual e de um país religiosamente destruído. E agora, quando ele volta como homem que diz: sirvam ao Deus de Israel. Eu queria concluir fazendo algumas reflexões importantes sobre a vida de Manassés. Primeiro, nós precisamos lembrar, com base no que nós estudamos nesse texto, que o nosso histórico familiar nunca é desculpa para continuarmos a fazer aquilo que estamos fazendo. Não é pelo fato de que seus pais erraram, seus avós erraram, porque meu pai era alcoólatra, meu pai usou drogas, meu pai era um criminoso, meu pai era um roubador, meu pai era um adúltero. Obviamente isso pode ter consequências na vida de uma criança, de um jovem, pode, mas ainda assim isso não lhe obriga a permanecer fazendo as coisas
que os seus antepassados faziam. Mas isso é uma maldição, pastor. Não existe maldição hereditária. Então, amados, apesar da forma como nós somos criados, o perdão que nós recebemos de Deus por aquilo que fazemos é um estímulo também para nós mudarmos aquilo que não agrada ao Senhor em nossa vida. Se eu estou fazendo, independente da razão pela qual eu faço, pelo meu arrependimento, eu sou estimulado pelo próprio Deus a deixar de fazê-lo. Segundo, uma outra reflexão muito importante. Nós vimos a história de Acais, um rei péssimo, que gerou um rei bom, Ezequias, que gerou um rei mau, Manassés. Na realidade, todos nós nascemos para dar errado. Ninguém nessa vida nasce para dar certo. O pecado nos condena, prejudica e destrói a nossa vida. Isso é uma realidade inescapável, inquestionável. O ser humano, ele nasce por causa do pecado, ele nasce para dar errado. A não ser que você não considere a condenação eterna ao inferno como uma coisa que é dar certo. Porque eu julgo a minha vida não por aquilo que é passageiro, mas sim pelos frutos da eternidade. Então, para mim dar certo é ir para o céu. Porque todo pecado nos condena. Então, abramos os olhos, que nós nascemos para dar errado, mas a graça do Senhor em Cristo nos permite uma vida que eternamente dê certo. Além desse tempo de hoje, além de transformarmos as nossas vidas, as nossas famílias, nossa igreja e nossa sociedade eternamente com Cristo, a nossa vida dá certo. Terceira reflexão, não importa o quanto você foi capaz de pecar, Deus, ele sempre será capaz de perdoar. Porque diz a palavra do Senhor, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é o grande significado da cruz. Não da quantidade de pecados que um homem leva sobre si, mas sobre os pecados que Cristo é capaz de levar sobre ele. Deus, queridos, ele é gracioso em Cristo, e não importa a quantidade, a qualidade dos nossos pecados, em Jesus nós conseguimos obter perdão por todos eles, independente de quais sejam, daqueles que envergonham você profundamente, e você não tem coragem de confessar nem para a pessoa mais íntima, e às vezes nem em oração você consegue dizer, até esse pecado, mais pérfido, mais sórdido, mais vergonhoso, Deus, ele consegue perdoar. E uma última reflexão, uma lição importante de Manassés, daquele homem cheio de orgulho, talvez tenha aprendido a ser orgulhoso com seu pai Ezequias, porque no fim da vida, diz o texto, que o coração de Ezequias se tornou soberbo e orgulhoso. Uma quarta e última lição, reflexão, Deus não resiste a um coração quebrantado, como diz o Salmo 51, versículo 17. Quando nos humilhamos e quebrantamos o nosso coração, Deus, ele se torna favorável. Deus, ele resiste aos soberbos, mas aos humildes ele concede a sua graça. Quando nos arrependermos, nos humilharmos na presença do Senhor, Deus, então, ele se torna favorável. E essa palavra favorável significa Deus estender a sua graça e o seu favor. Antes, ele olhava com aquele olho de repreensão, de buscar, de planejar um castigo e uma disciplina, quando eu me humilho na presença do Senhor. Deus, ele muda e se torna, então, favorável para comigo. Queridos, nossa vida muitas vezes é como a vida de Manassés. Naquele tempo de turbilhão, de crise religiosa, de afastamento espiritual.
E algumas vezes Deus então pode nos levar para esse grande cativeiro, nos encaminhar para estarmos isolados, não por vontade própria, né? Eu não sou daquele grupo que diz que você deve, a vida legal é você viver isolado 24 horas por dia, 7 dias por semana, eu vou rodar o mundo só com uma mochila, não vou ter contato com ninguém, vou virar um ermitão. É aquele isolamento que você não quer, mas é obrigado a tê-lo. Porque até esse isolamento pessoal também é a manifestação do orgulho. Por que você quer se isolar? Porque você julga que não precisa de ninguém, você basta em si mesmo. Mas quando Deus então nos leva à humilhação por intermédio desse tempo de solidão, de reclusão, de dor, de angústia, nós precisamos manter abertos os nossos ouvidos e o nosso coração sensível à voz do Senhor, porque provavelmente, eu acredito nisso, Deus ele esteja falando conosco para tratar coisas no nosso coração e na nossa alma. A gente enfrenta as nossas lutas e dificuldades, os nossos problemas, as nossas angústias. Todo mundo passa, todo mundo passou, todo mundo vai passar. Agora, como nós reagimos quando o pecado, quando a dor, quando a angústia nos leva cativos para uma prisão? Como reagimos? Não é o rei da Síria, é o meu pecado, é o meu orgulho, é a minha incapacidade de saber lidar com o outro, é o meu maltrato com os filhos, é o problema dos filhos com os pais, quando eu me encontro mesmo rodeado por muitas pessoas, me sentindo solitário, isolado, perdido, cansado, oprimido, como o meu coração responde à voz de Deus? Aquilo que diz a palavra dele, que quer me conduzir a uma vida humilde e de profunda transformação. Se tem algo, amados, que nós também podemos aprender de maneira muito profunda nesse texto, é como o perdão é precioso. Você levar uma vida, carregar fardos de pecados, de coisas que você fez, de situações, às vezes coisas que você nem fez, que fizeram com você, e por alguma razão você toma para si como culpa sua, e você vai então carregando pecado, dor, angústia, sofrimento, desobediência. Chega uma hora que a vida se torna impossível. E Deus então chega com a sua graça, a sua compaixão e misericórdia aonde a gente está. Não precisa ser num templo bonito, cheiroso e com fundo preto, não. Talvez o fundo da prisão fosse preto de sujeira. Não tinha luz, ar-condicionado, cadeira, grupo de louvor, fundo musical para Manassés. Não tinha. Fundo musical de Manassés, lá na prisão dele, eram os outros presos sendo torturados dioturnamente. As vísceras sendo arrancadas, os dedos sendo cortados, chicoteados, presos, gemendo, chorando. Esse era o fundo musical. E Manassés, o que eu fiz com a minha vida? E a gente diz, graças a Deus, Manassés, que você está aí, que aí agora você pode ouvir a Deus. Agora você pode parar, dar um break, dar um freio, parar a sua mente, parar o seu coração e voltar os seus olhos e o seu coração para Deus. E Deus, graciosamente, ele vai até lá e tira aquele homem da prisão. E ele volta para Israel como rei. Ele volta como rei, porque agora ele tem a função e a obrigação de desfazer tudo o que ele fez e colocar as coisas como elas deviam estar. Como aquele pai que se converte na igreja, é um péssimo pai em casa, ele chega em casa e diz, agora eu vou ser um pai exemplar. Ou aquela mulher que se converte na igreja, uma péssima mãe, uma péssima esposa, e diz, agora eu vou voltar para minha casa e vou ser uma mulher exemplar. Ou aquele jovem, aquele adolescente que é promíscuo, que tem a língua suja, a boca suja, e ele se converte e volta para casa e diz, agora eu vou ser o melhor jovem, o melhor adolescente que eu posso ser. Isso é transformação do Evangelho. Isso é a obra sobrenatural
que Deus opera naqueles que se convertem de verdade. Amém, queridos? Quem sabe nessa manhã nós não estejamos em nossos cativeiros, em nossas prisões de sentimentos, de pecados, de dor, de angústia, e nós precisamos fazer como fez Manassés, se humilhar na presença do Senhor e dizer: Senhor, se torna favorável a mim, eu não aguento mais. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir que todos nós encontremos nesses dias difíceis de luta e dificuldade a graça do Senhor, mesmo na mais dura e difícil prisão.